Falar e ensinar inglês. 4. No stress. Have fun. No stress. Have fun. Nada de se estressar. Divirta-se. Aprender inglês pode e deve ser mais entretenimento do que tarefa. Há maior rendimento ao ficar à vontade. Pode fazer um pouco de ginástica, pode ouvir junto enquanto fizer ginástica. Depois, quando começa a ouvir junto talvez do computador ou a estudar, relaxe o rosto, né? A nuca, o corpo todo. E pratique ouvir inglês durante outras atividades que permitam. Já disse isso muitas vezes e vou continuar a dizer, pois sei que vale mudar para aprender inglês ouvindo. Ao aprender inglês ouvindo, desde o início se adquire a pronúncia certa. Se achar que não a tem, ao praticar ouvir, vai perceber a pronúncia certa e vai poder modificá-la sozinho, onde necessário, e vai compreender melhor. Evidentemente, aulas contribuem e facilitam. As aulas que praticam e estimulam ouvir inglês. Seguem alguns verbos no tempo passado e sugestões, como modificar esses se tiverem a pronúncia, se adquire ao aprender lendo. Muitos aprendem lendo e adquirem a pronúncia certa, mas como eu vi muitas pessoas pronunciarem o passado desses verbos errado, então gosto de fazer a sugestão. I think, eu penso. Como que é o passado? I think. Como que é o passado? I thought. I thought. Percebe que o T no fim é cortado. I thought. Quase não se escuta. Assim como em good night, good night. Você vê? Quase não se escuta o T. É bem, mas a sílaba é muito cortada, né? Good night. I thought. I thought. I thought. Tente repetir. I thought. I thought. Para brasileiro, em português, nós temos o O agudo apenas em palavras curtas. O Pó agudo é em pó, só, pandeló, paletó. Você vê, o O agudo é sempre curto. De repente, tem de segurar esse O agudo. I thought, I thought. Tem de treinar um pouquinho, mas consegue falar. Então, como que é em inglês? Eu pensei, I thought. Você ouviu algumas vezes, fica fácil de falar. Quando tem dificuldade em falar uma palavra, escreve ela no Google e clica 10, 15, 20 vezes. Quanto mais vezes você ouvir a palavra, mais fácil vai ser falar. E o seu cérebro automaticamente vai fazer o trabalho de falar do jeito como você ouviu. I thought about it last night. I thought about it last night. Pensei a respeito ontem à noite. Sempre sugiro que se aprenda em frases. Por quê? Porque tem entonação que ajuda a falar e compreender. E tem as palavras ligadas, conectadas. E tem sílabas que somem totalmente. E isso tudo só se consegue captar ao ouvir. Não consegue se pegar ao ler e, infelizmente, quando praticar ler, ainda pode pegar a pronúncia errada porque se escreve tão diferente do que se fala. Né? I thought about it last night. I thought about it. Veja como se emenda. I thought é longo. About it last night. E aqui temos muitas palavras que terminam com T e nunca se fala o T forte, como em português. I thought about it last night. I thought about it last night.
Deixa-me ver como é. Pronunciar as palavras é tão importante. Pronunciar as palavras cortadas é tão importante como emendá-las. E também a entonação da frase inteira vai se adquirir automaticamente. Ainda que pareça que não, mas a entonação facilita falar e compreender. Então, experimente repetir uma frase que ouviu algumas vezes e depois experimente falar uma frase que leu algumas vezes. Faz essa experiência e veja qual é mais fácil de repetir. Mesmo se tiver todas as explicações de como se lê, como se pronuncia, e mesmo que alguém lê para você e pronuncia para você, se você vai pronunciar através da memória visual, a pronúncia não vai ser tão correta como você fazer isso através da memória auditiva. Por exemplo, para você ler corretamente, talvez você tenha sorte e alguém te explica e fala, olha, 2 vogais significam sílaba longa, a entonação sempre geralmente cai no verbo principal. Mas todas essas explicações não vão fazer tão fácil como simplesmente ouvir. Se praticar inglês ouvindo, nem precisa desses alertas. Vai absorver certo por ouvir assim e não vai ter de onde tirar a ideia de uma outra pronúncia. Se você só escuta aquela pronúncia certa, como é que você vai pronunciar errado? Pouca chance, né? I thought about it é um módulo. Por que um módulo? Se você começa a fazer módulos e ouvir os módulos, você vai ter pronto para usar em outra frase. Um outro módulo, last night, ontem de noite. Por exemplo, I thought about our conversation. Você usou o mesmo começo, mas usou um outro fim, mas usou um módulo. I thought about our conversation. I thought about our conversation we had last meeting. Eu pensei a respeito da nossa conversa que nós tivemos na última reunião. Se você quer falar a frase e pensa em todas as palavras de uma vez, fica um pouquinho confuso. Agora, se você fizer módulos e você elimina um, I thought about our conversation we had last meeting. Veja, em módulos já vai ficar mais fácil. Como você vai aprender esses módulos? Você vai ouvir em módulos. Por exemplo, como você diria, eu li a respeito na internet. I read about it on internet. Ou, eu ouvi a respeito no noticiário. I heard about it on the news. Então, fiquei sabendo a respeito ontem de noite. I knew about it last night. Tente agora mesmo de repetir essa frase. I knew about it last night. Tenta imitar. Você ouviu o começo, frase semelhante. I knew about it last night. Quanto mais vezes ouvir, mais fácil fica falar. Contei a ele a respeito. I told him about it. Mesmo se não aprender todas essas frases agora, perceba, quando voltar ao ouvir outro dia, que por ter ouvido várias vezes já vai compreender. E, consequentemente, vai ter facilidade para falar. O passado do verbo bring, trazer, é brought. Brought. Outra vez temos esse O longo e o T cortado. Já vai ficar mais fácil, porque você já falou I thought. Então, I brought. Isso é bom. Quando você pega uma vez bem a pronúncia de uma palavra, as outras semelhantes vão ficar fáceis de falar, né? Por exemplo, você vai ouvir assim, last time you brought the beer.
Last time you brought the beer. O que quer dizer last time you brought the beer? Da última vez você trouxe a cerveja. Last time I brought a friend. She brought a cake. Last time you brought the beer. Talvez vai achar que é muita explicação, mas é só para alertar em que ouvir inglês vai fazer falar corretamente. Se ouvir, não vai precisar dessas explicações. O passado de buy é bought. Veja, outra vez a mesma pronúncia. He bought a boat. Ele comprou um barco. He bought a boat. E o passado de teach, lecionar, também é he taught. My father taught me how to drive. My father taught me how to drive. Meu pai me ensinou como dirigir. Também o passado de catch, apanhar, é caught. E o passado de fight, lutar, também é fought. Agora, o passado de work, trabalhar, é worked, 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 worked. I worked hard last night. My friend worked hard too. We both worked hard. Worked, worked, worked. Worked é o passado de work. Esta é a pronúncia. Like. Qual é o passado de like? Liked, liked. We liked the movie. My friends liked the movie. Qual é o passado de like? Liked, liked, uma sílaba só. Worked, o passado, uma sílaba só. Liked, uma sílaba só. Looked, é o passado de look, olhar. He looked good. Ele estava de boa aparência. You looked good. Looked, looked, looked. Uma sílaba só. He stopped. He stopped smoking. He stopped. Uma sílaba só. Stopped. E o O vai um pouquinho para o A. He stopped. Deve-se pronunciar esses verbos dessa forma no passado para não haver mal-entendidos. Não precisa decorar nenhuma regra de como se pronuncia verbos no passado, nem listas. Só treina cada vez que tiver a oportunidade de ouvir corretamente. Vai fazer uma diferença falar esses verbos corretamente. Ok? See you next class. Bye bye.